o dia, né? 8h13, 8h13. Deixa eu chamar aqui o Juliano para a gente bater um papo aqui, bastidores da política. Juliano, nós vamos repercutir hoje aquele assunto lá da Assembleia, né? Daquele bate-boca com o Traiano, com o jovem deputado Renato Freitas, que ele parece que está no grupo de amigos dele, né? Lá no gueto. Parece que ele está fumando aquele cigarrinho lá, que segundo todos dizem que é do capeta, né? E não, ainda se tocou, a ficha não caiu para ele, que ele é um parlamentar, que ele é um deputado. Mais ou menos isso mesmo, Juliano? Vamos lá, coloca a vinheta aí. Bom dia, Juliano. É isso mesmo, isso mesmo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala, nossa produção também. É verdade, né? Para falar bem a verdade, mais um vexame da Assembleia Legislativa do Paraná, a Casa de Leis aqui que está ficando desmoralizada a cada dia que passa. E na última sessão plenária da semana passada, na Assembleia Legislativa do Paraná, antes do nosso feriado prolongado de Tiradentes, onde se deveriam discutir a criação de novos cargos comissionados, que estava na pauta de discussão entre os deputados, acabou com mais um bate-boca, dessa vez entre o deputado estadual Renato Freitas, do PT, como você bem mencionou, e o presidente da casa, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, do PSD. Na verdade, a briga começou após Renato Freitas acusar o deputado Ricardo Arruda mais uma vez, tecendo aí ofensas ao parlamentar, como fez há alguns dias atrás. Ricardo Arruda, do PL, foi chamado de mentiroso pelo Renato Freitas. E aí a discussão fez com que a corregedoria da Assembleia, comandada pelo deputado estadual Artagão Júnior, do PSDB, fosse convocada, acionada pelo presidente do Legislativo, o deputado Ademar Traiano. E aí é um bate-boca sem sentido. Na tribuna da Assembleia, Renato Freitas, então, como eu disse, voltou a atacar o deputado Ricardo Arruda, seu rival político dentro da Assembleia, e acabou discutindo com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, porque o Ricardo Arruda, no momento, na ocasião, não estava no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos acompanhar, então, a fala de Renato Freitas, para começar aqui, para que todos possam entender o teor dessa discussão. Coloca no ar aí, produção. Não, 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 não. Eu digo não. E pago o preço por isso. Eu tenho um tiro na mão, dado pela Guarda Municipal. Eu tenho prisões em que eu estava praticando um esporte, jogando basquete, e fui preso na Praça 29 de Março por estar jogando basquete. Segundo eles, eu estava perturbando o sossego. Num domingo, às 14h, numa praça pública, jogando basquete e ouvindo música. Eu não me envergonho. Elas estão às claras, elas estão publicadas. Todas as ocorrências. Diferentemente do senhor e de muitas outras pessoas. A boca fala o que o coração está cheio. Não direi eu aqui das suas condutas privadas, eventualmente depravadas, ou não, mas não me cabe, e não cabe a discussão pública, senhor presidente. Não cabe eu dizer que o senhor, como um adulto, se comporta como uma criança mimada que nunca ouviu um não. Não me cabe infantilizá-lo. A verdade faz parte da política. A verdade é o centro da política, porque a verdade produz a vida em abundância. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós passarmos a não questionar a mentira, nós estaremos sendo censurados. E se para falar a verdade, nós temos que enfrentar a cólera do veneno,
dos hipócritas, que seja esse o preço. Eu pago, mas não serei jamais censurado. E cada palavra que eu digo, ao final, eu respondo por ela. Bom, após essa fala aí de Renato Freitas na tribuna da Assembleia, começou aí as discussões, o bate-boca, porque o deputado Adhemar Traiano rebateu as acusações de Renato Freitas e pediu até para suspender a sessão por 10 minutos, chamando, como eu disse, a ouvidoria da Assembleia para intervir aí nessa situação. Vamos acompanhar aí a fala de Traiano com o bate-boca de Renato Freitas, sombreando a fala de Traiano. Primeiro, quero aqui fazer uma consideração à história de vida do deputado Renato Freitas. Realmente, Vossa Excelência é um vencedor. Pelo que Vossa Excelência relata de sua história de vida. Eu respeito, sim, a sua trajetória, fez uma votação expressiva, mas entendo que essa forma de se tornar vítima de tudo também não é real. Tem que ser levado em consideração todas as ações que, de forma externa e não aqui dentro, vêm acontecendo e aconteceu na sua trajetória. Eu vejo dessa forma, porque essa coisa da vitimização permanente me parece que é algo orquestrado para se tornar mídia permanente em relação à sua trajetória de vida. Questão de ordem. Vossa Excelência me respeita, Vossa Excelência me respeita. Estou aqui usando da minha prerrogativa. Vossa Excelência terá... Vossa Excelência me respeite. Eu não estou julgando os seus atos. Estou fazendo... senhor corregedor. Senhor corregedor. Me respeite. Eu sou tão deputado, senhor. Me respeite. Vossa Excelência será respeitado à altura que merece. Como sempre. Como os demais parlamentares. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Eu suspendo a sessão, solicito ao corregedor que venha até aqui. Bom, não deu para ouvir muito bem o que o Renato Freitas falou, porque o microfone dele foi desligado. Mas eu consegui pegar um vídeo com a fala mais clara do Renato Freitas, enquanto o Traiano estava dando o seu parecer aos microfones da Assembleia. Vamos acompanhar. Senhor corregedor. Me respeite. Eu sou tão deputado da honra do senhor. Me respeite. Vossa Excelência será respeitado à altura que merece. E o senhor? Como sempre. Como os demais parlamentares. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Eu suspendo a sessão, solicito ao corregedor que venha até aqui. Está suspensa a sessão. Logo após esse bate-boca, o presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado e delegado Jacovós do PL, fala sobre as possíveis punições com relação às atitudes do deputado Renato Freitas. Vamos acompanhar. Apresentado a representação junto ao Conselho de Ética, segundo o artigo 274, parágrafo 2º, nós temos 30 dias a Comissão de Ética para apresentar um parecer. Esse parecer pode ser pela suspensão temporária de direitos, e se for pela suspensão temporária de direitos, não pode ultrapassar a 60 dias. Caso seja o encaminhamento por uma perda de mandato, aí, como eu disse, isso tem que ser votado pelo plenário da Casa, após uma análise da Comissão de Constituição e Justiça, há todo um procedimento sobre isso. Bom, vale lembrar que o Renato Freitas faz parte da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná, e caso ele seja cassado, quem assume a vaga dele na comissão
é a Ana Júlia Ribeiro, deputada estadual também do PT, que é suplente do Renato Freitas desde quando ele era vereador de Curitiba. Eu não posso deixar de falar aqui, de trazer rapidamente o histórico de crimes do deputado Renato Freitas, para que você que nos acompanha possa perceber, acompanhar comigo o prontuário criminoso que esse deputado tem, desde antes de ser um parlamentar, vereador ou deputado. Em 2018, ele falou que levou um tiro na mão da Guarda Municipal, um tiro com bala de borracha. Foi em 2018, quando saiu candidato a deputado estadual pela primeira vez, né? Foram desferidos, sim, tiros de bala de borracha pela Guarda Municipal de Curitiba, numa noite de domingo. Ele afirmou que estava panfletando na Praça do Gaúcho, que fica no Largo da Ordem, ali no centro de Curitiba, quando recebeu uma ordem da Guarda Municipal para sair do lugar. E ele disse que é advogado e teria dito que tinha o direito de estar ali, e foi quando ele desafiou a Guarda Municipal, e aí eles dispararam contra ele. Aí, depois, já eleito vereador de Curitiba em 2020, logo um ano depois, mal ele tomou posse, nem menos de um ano depois, alguns meses depois, em 2021, Renato Freitas escreveu num chat pessoal dele, fez lá menções da bancada conservadora de pastores, chamou-os de trambiqueiros, falou que não estavam nem aí para a vida humana, só pensavam em ser curral eleitoral bolsonarista. A frase levou os colegas da Câmara Municipal a pedir a cassação dele. Então, antes disso, em novembro de 2020, quando havia acabado de ser eleito, também Renato Freitas foi flagrado pichando um toldo do supermercado Carrefour aqui no bairro Parolim, em Curitiba. Mais uma ação criminosa do deputado. Em 2022, teve o episódio da invasão à Igreja Católica em Curitiba, né? Teve todo aquele desdobramento, ele foi contra, ele não respeitou, né, o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, né, que não se pode interromper um culto, uma crença ou uma atividade religiosa, e foi o que ele fez naquele momento que invadiu a igreja. Então ele é reincidente em vários crimes, né? Desde então. Inclusive ele é reincidente, poderá ser reincidente em uma segunda cassação, em um segundo processo de cassação do Poder Legislativo, dessa vez estadual. Foi cassado a primeira vez na Câmara de Curitiba quando era vereador, foi absolvido, retomou o cargo de vereador através de uma generosa contribuição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né? E aí agora ele quer repetir a dose como deputado. Isso que ele é advogado criminalista. O Renato Freitas, para quem não sabe, é advogado criminalista, além de deputado estadual. Então, quer dizer, ele é integrante também do Conselho de Ética da Assembleia, como eu acabei de falar. E o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, agiu com educação. Ele até elogiou o Renato Freitas. Ele não foi em nenhum momento agressivo com o deputado petista. Está aí no vídeo para quem quiser acompanhar. Então, o comportamento do Renato Freitas é um caso de camisa de força. Esse rapaz não está bem das faculdades mentais. Quer dizer, falavam tanto que existia o gabinete do ódio do governo Bolsonaro, e esse ódio que esses deputados aí do PT têm contra todos, contra a população, contra a oposição, parece que aprenderam bem com o chefe que está na presidência, que anda dando uns chiliques de vez em quando não lhe convém um discurso da oposição, que a todo momento ele ataca os brasileiros, comete insanidades atrás de insanidades. Esse é o jeito do PT falarem publicamente, falar num plenário do Congresso, de Assembleia Legislativa. Então isso sim é discurso de ódio. Espero que o Conselho de Ética da Casa faça o mínimo daquilo que se espera. Tem que ser punido. Os deputados e a população estão cansados de ver esse circo no Legislativo estadual brasileiro. Nós que pagamos a conta. Cada hora de uma sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná custa 60 mil reais, para quem não sabe. Para quem paga imposto, você que paga esses 60 mil reais por cada hora que os deputados vão lá para falar bobagem. Pagamos caro demais para ver esses marmanjos agindo como moleques de rua, batendo boca,
São 54 parlamentares para trabalharem pelo povo e ninguém resolve nada. A Assembleia Legislativa do Paraná está desmoralizada como uma instituição pública do Poder Legislativo. Vale lembrar que desde 2015, com aquele massacre do Centro Cívico, onde os deputados tiveram que entrar na Assembleia dentro de um camburão da Polícia Militar, em plena guerra na frente da Assembleia, professores contra a Polícia Militar, uma batalha sangrenta. Desde aquela época, a esquerda, o PT, estão protagonizando brigas e mais brigas. Em 2016, uma adolescente afirmou que os parlamentares têm a mão suja de sangue por causa do assassinato ocorrido em uma escola pública. O deputado, na época, o deputado estadual do PT, Tadeu Venere, defendeu a jovem, o que irritou o presidente da Assembleia, novamente o Adhemar Traiano, que discutiu com o Renato Freitas agora, e os dois bateram boca, porque o Traiano defendia a base de apoio ao Beto Richa, do PSDB, que era governador na época. Começaram a discutir no plenário. No final do ano passado, em 2022, o deputado Requião Filho, também do PT, e o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Marcel Micheleto, do PL, trocaram agressões físicas em um debate sobre o projeto que autorizava o governo do estado a vender parte das ações da Copel. Então as pessoas olham hoje para a Assembleia Legislativa do Paraná sem respeito algum, falam que é um ringue de luta livre. Essas brigas servem de propaganda para que os deputados ganhem ibope nas redes sociais, só para isso. Então eles tratam o regimento interno da casa a socos e pontapés. Viu, seu Pedro Bala? Está na hora de acabar com tudo isso. Eu até tenho uma opinião diferente que a sua. Eu acredito que tem um deputado que faz isso. Porque eu acredito até uma forma bacana que a Assembleia está agindo agora, como uma Assembleia itinerante pelo estado do Paraná, tentando moralizar as coisas, mas tem um moço que a atitude dele é totalmente diferente. O Partido dos Trabalhadores tem pessoas inteligentes que, quando eles querem obstruir uma pauta, Juliano, eles fazem ali os seus escândalos, tudo certinho, mas eles já sabem como fazer. Não na baixaria, dando uma de vítima, igual esse deputado que faz. E nós ficamos aí mais ou menos uns 15 a 20 minutos falando sobre o nome dele, é tudo que ele quer, porque enquanto nós estamos falando dele, tem muita gente falando, olha, coitadinho, que não sei lá o quê, e dá voto nesse cidadão que são pessoas que não pensam, são pessoas que não pesquisam, são pessoas que não estão nem aí com o país e querem votar também porque o rapaz se faz de vítima. Enquanto ele fala, eu levei um tiro na mão, quantas pessoas que não têm aquele preparo político, que não têm ali uma sabedoria mais profunda em relação a uma política, olha que vítima que ele é, coitadinho, só porque é um menino de periferia, não sei lá o quê, e vota nesse tipo de gente. Infelizmente, Juliano, observa que não sei se vale a pena, não sei se a Assembleia Legislativa terá algum poder, porque no nosso país, se a Assembleia caçar esse deputado, lá em cima, quando um senador aí falou que é só buscar um habeas corpus, um liminar com um ministro aí, e isso é verdade, lá de cima lá o pessoal resolve, infelizmente. Não sei se a gente tem uma solução, mas a solução é para aqueles que eu falei agora, que fazem desse cidadão aí vítima, prestarem atenção, que ele não é vítima, ele está fazendo do tipo, enquanto é tudo que ele quer, para que a sua vida, o cidadão aqui, continue cada vez pior. É verdade, Pedro. Nessa parte eu concordo com você. Até foi o que a fala do Traiano, né? O Traiano disse exatamente isso, que ele sempre está se fazendo de vítima. Ele vem com o discurso do passado, falando do quanto ele sofreu jogando basquete. Quer dizer, é uma coisa sem sentido nenhum. Ele não discute uma pauta ali junto com os colegas deputados. E o que eu achei interessante, Pedro, você falou que a ajuda vem lá de cima. Eu achei muito interessante que nenhum colega, deputado estadual do PT, colega dele, veio em defesa dele. Nenhum deputado petista aqui do Paraná se manifestou. Quando o Traiano começou a falar que ele se faz de vítima e tal, ninguém se manifestou.
Então, dá a entender ao público que ele está mal até dentro do próprio partido. Até os colegas petistas estão contra ele. Acho que passa essa imagem. Porque se eles estivessem do lado deles, iam defender ele. Eles iam interromper o Traiano junto com ele, iam tentar achar uma forma de defendê-lo. Mas não, se calaram. Então isso prova o quanto ele é repugnante, né? Uma pessoa repugnante, que nem os próprios colegas mais confiam e acreditam no que ele nisso que eu resumo hoje, deputado Renato Freitas. Eu vou pedir para que o meu amigo, o deputado Ricardo Arruda, apresente um projeto na Assembleia para que o deputado que adentre ali aos gabinetes, ali ao plenário, que faça exames de aquele que você faz lá para a carteira de motorista, o toxicológico, como é que é? Para ver se o cara não ingeriu... Psicotécnico. De repente não... Né, para ver se ele está na sua sã consciência para poder participar da sessão. Juliano, grande abraço para você, meu amigo.